Sou Paula Ribeiro e aqui inicio mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos, que ao longo desse ano procurou levar até vocês informações importantes de saúde, contando sempre com profissionais, convidados aqui, médicos renomados e altamente qualificados. E hoje nós vamos falar sobre algo também fundamental, que é o atendimento humanizado. Nós vamos falar sobre humanização. E nós não podíamos convidar uma pessoa mais adequada, né, presidente Ademir Pestana, que eu quero agradecer a presença aqui, sempre com a gente. Aqui a gente tem a honra de poder ter a presença do nosso presidente aqui, né? E nós vamos estar recebendo a nossa combatente em humanização. Acho que eu posso dizer assim. Ela que é formada em Filosofia e Psicologia pela Unisantos, pós-graduada em Saúde do Trabalhador pela USP, trabalhou no CRT, DST, AIDS em São Paulo, coordenou a saúde mental de Cubatão, hoje articuladora de humanização da Baixada Santista pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, desenvolvendo o trabalho na Direção Regional de Saúde de Santos. A nossa querida Mara Regina Anunciação. Obrigada, Mara, Olá, pela presença. Paula. Olá, doutora Ademir. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Quero abrir agradecendo, em nome da doutora Ademir, da Paula Beneficência Portuguesa, o espaço que vocês abrem para nós nos reunirmos, fazer nossos encontros, fazer nossas reuniões de discussões, né? Então, assim, em primeiro lugar é isso. Muito obrigado. Eu acho que a beneficência é um espaço de encontro muito especial. Nós tivemos hoje um encontro, o último encontro do DRS4 aqui com a gente. Representantes de que hospitais, Mara, estavam com a gente hoje? Já para falar um pouco do que é essa articulação da regional, né? Porque como eu estou articuladora regional da Baixada Santista, a saúde ela está dividida em atenção primária, secundária e terciária. Sim. Então nós temos primeiro as unidades básicas de saúde, que o pessoal, os postinhos ali no território, depois nós temos os ambulatórios, né, que são os exames, os ambulatórios, e depois nós temos os hospitais. Então, articular é um pouco isso, é articular esse caminho. E hoje hoje foi muito especial, né, Paula, doutora Ademir? Muito especial. A gente tem quase todos os hospitais, é claro, a gente está a política pública de saúde, né? Então a gente está com os hospitais públicos, né? Mas a gente teve aqui o Hospital Estivadores, o HRJR de Itanhaém, a gente teve o PAI, o AME de São Vicente, a Maternidade de São Vicente, eu não posso esquecer, a Santa Casa de Santos, a gente teve... quem mais me ajuda, Paulo? Tinha bastante gente. Guilherme Álvaro. O Guilherme Álvaro, a doutora Cida hoje não pôde vir, que estava lá encerrando lá um trabalho também, mas o Guilherme Álvaro faz parte também. Então, assim, a gente tem são todos os hospitais, né, da Baixada que atendem o público, a saúde pública. São os ambulatórios, os AMES, os 3 AMES, nós temos uma de Praia Grande, de São Vicente, de Santos, e são os municípios, né? Então, sempre a gente tem um representante de cada município que está ligado à saúde, né? Uhum. E que vem compor essa rede conosco. E hoje foi um dia muito especial, porque a gente encerra assim o ano de 2024, uma batalha aí para toda a saúde, né? E foi uma coisa muito gostosa. A sensação que as pessoas saíram daqui hoje é que o afeto, assim, rolou. Cada um... A gente tinha pensado em fazer uma avaliação de como, mas as pessoas queriam falar o que elas sentiram, como queriam falar delas, né? Foi muito gostoso, né? Depois a Paula falou, eu falei, toda a reunião, todos os componentes estavam, e o doutor Ademir depois entrou lá também assim e falou dele, né? Falou dele, dos sentimentos. Então, foi muito bom, porque eu acho que a humanização, a gente fala assim, Paula,
você tem que ser afetado. Sabe como aquele bichinho, Com certeza. quando aquele que fala assim, e agora eu fui afetado, né? Eu estou contaminado. Eu acho que Ser picado ser ali. picado. A humanização ela tem isso, sabe? Você tem que ser picado, você tem que ser contaminado. E quando aquilo está dentro, é o seu afeto, né? O afeto que a gente tem pela gente e pelo outro, né? Eu Sim. acho que esse é o ponto principal da humanização. Enquanto você não for afetado, e afetado não é nosso sentido de abraçar, é nesse sentido de afetado mesmo, né? Contaminado, né? Sim. E aí, se você está contaminado, aí vem a política de humanização que nós temos aí já desde 2008, porque antigamente tinha as ações dos hospitais, não era uma política. Aí, depois de 2008, Brasília, então, fomenta a política de humanização nacional, né? Nacional, E o ganhou Estado corpo. ganhou status, e aí o Estado de São Paulo, ele assume, então hoje nós temos um núcleo dentro da Secretaria do Estado de São Paulo, que alinha todo o Coisa boa. trabalho do Estado de São Paulo. Então, junto comigo, eu sou articuladora da Baixada Santista, mas eu tenho mais 20 e poucas companheiras de todo o Estado de São Paulo que fazem a mesma coisa nas suas regionais, né? E aí, como que a gente faz isso? Então, a política, ela tem, o SUS tem as diretrizes, né? Que é a universalidade, né? A integralidade e a equidade. Isso é maravilhoso, mas é difícil de pôr no dia a dia. E quando pensam na política de humanização, pensam de nós sermos facilitadores para colocar essas três grandes diretrizes mais na ação do dia a dia, sendo bem prática. Então, assim, o que a gente faz? Nós, primeiro, é o que eu falei, o gestor de um hospital, o gestor de um ambulatório, ou o gestor de uma unidade básica de saúde, ele tem que comprar, a gente tem que seduzir ele pela política de humanização. Quando ele compra, aí, quando ele é afetado, né? Quando a gente está Sim. falando quando ele é Aí afetado, ela acontece. isso, aí ela acontece, porque daí o corpo vai junto, né? Porque se o gestor não compra, fica difícil, né? Então, e a gente sempre fala assim, que uma dos princípios da humanização é gestão e assistência estarem juntas, não pode estar separada, porque senão ela não acontece. E aí a gente vem com as diretrizes. Uma diretriz forte, que foi logo do começo, é o acolhimento. Então, como se acolhe, né? Como se acolhe numa unidade, num postinho ou num hospital? Como é que você recebe essa pessoa que está chegando? Então, tem todo um dinamismo. Depois a gente fala como é que você olha para essa pessoa, porque essa pessoa ela não é só aquela doença, ela é muito mais, né? Empatia, Ela né? é tudo isso. Então, quando a gente escuta assim na simplicidade das pessoas, aquele médico não olhou para mim, ele falou de cabeça baixada, né? Então, assim, Tem que haver uma é conexão uma para que um conexão, atendimento Paula. humanizado de fato Isso, aconteça, né? de você sentir, porque ali não é uma doença, é uma vida. E uma vida é uma história, né? Tem uma história, ela tem família, ela tem amigos, ela tem um emprego, ela tem. Então não é só a doença. Então quando a gente olha, esse olhar integral, e isso tem um nome na humanização que chama clínica ampliada. O nome às vezes é difícil, mas é fácil de entender. É você Sim. olhar para aquela pessoa na sua integralidade de vida. Então é um pouco disso. Eu vou falar muito, que vai pode ir perguntando, porque senão eu desempenho a falar A gente aqui. sabe que um dos princípios do Humaniza SUS é a transversalidade. Quando Isso. nós falamos em articuladora, em articulação de humanização, nós estamos falando dessa transversalidade que entre os saberes eles se conversam? Isso, Paula. Porque assim, o que a gente faz? Às vezes perguntou assim, ah, mas o que é a humanização? Parece que ela está aqui em cima, assim, né? Que ela fica Sim. na. Mas não, ela transversaliza todo o trabalho da saúde. Aonde você estiver, em que momento você estiver, se você está uma reunião de gestores, por exemplo, a humanização transpassa por ele. Quais são os processos que nós vamos melhorar aqui dentro? Então, sempre com esse olhar da humanização. Ela Se é vai uma reunião de permeando usuários, então ela tudo. permeia tudo, ela está em todo lugar, né? Uhum. Só que a gente precisa ir intensificando isso. Às vezes as pessoas, mas como que acontece? São nos processos de trabalho. São nos processos de trabalho é que a gente insere a humanização. Então, por exemplo, hoje a gente fala muito em equipe multidisciplinar. Ah, vamos discutir um caso?
tem a equipe, por que discutir o médico sozinho? Por que não discutir junto com aquele usuário está precisando do quê? Do fisioterapeuta, está precisando do Sim. psicólogo, do Quando assistente todos social. os saberes estão se conversando para poder chegar a uma conclusão. Então, aí ele transversaliza o conhecimento, o saber, para a gente estar mais na íntegra, na história daquele usuário que está precisando. Então, porque a gente não, é o que eu falo, né? A saúde é muito mais do que a doença, né? Que aquele comprometimento. Ele tem ali, às vezes, a saúde, ela está no psíquico, não é? Às vezes ela está na ação social, às vezes é lá na sociedade que adoeceu ela, Sim, né? sim. Então não é a doença só focada. Então, por isso a equipe multidisciplinar é tão importante, né? Nesses últimos tempos a gente tem trabalhado bastante que os hospitais, os municípios, mas que reúnam uma equipe multidisciplinar para cada um ver do seu ponto de vista e fazer um atendimento mais integral àquela pessoa, né? Aqui na Beneficência, a diretoria, o seu Ademir, tomaram a iniciativa de que a humanização fosse apresentada já no momento da integração dos colaboradores, para que já dessem início ali a essa jornada, entendendo essa cultura, porque a humanização ela é uma cultura, É uma cultura. né? E a gente observa algo muito interessante. Eu sempre falo ali, né? Eu dou essa integração para eles, e eu sempre falo como é curioso nós falarmos durante 1 hora, que é o tempo que nós temos, de humanização com os seres humanos. O quanto o ser humano acabou se distanciando daquilo que devia ser natural. Uhum. Principalmente dentro da saúde, porque nós ficamos um pouco mais frios, nós deixamos de olhar nos olhos, né? E humanização quer dizer que a gente está tornando humano alguma coisa, né? Então, a importância desses colaboradores que iniciam, então, a Beneficência tem esse compromisso, como você bem disse. O presidente ele tem essa visão humanizada, né, presidente? Desse abraço aí na humanização, e isso, na verdade, acabou facilitando todo o grande trabalho da Beneficência, né? Cumprimentar a Mara por estar aqui, né? A Paula também está aqui participando aqui desse Benecast, mostrando um pouquinho a vocês o que é humanização. A gente fala bastante humanização, né? Em todas as nossas aparições nas redes sociais, sempre está à frente. É que nós plantamos também a semente da humanização. Por isso que a Paula está dizendo, olha, desde a integração até no leito a gente fala sobre humanização, como se fosse uma certificação, né? Como se fosse uma certificação. E como falamos hoje também, Mara, nós temos que ter a humanização. Ela foge também só desse aspecto do olhar, do toque, deixar o médico assistir o paciente e a gente vê a pessoa, né? Mas ela é mais, ela nos hospitais, ela começa a passar um sentimento de gostar. E quando a gente gosta, a gente precisa trabalhar mais, né? Precisa ser mais econômicos, precisa fazer tudo na medida para que a gente possa atender melhor, porque a gente sabe que qualquer recurso para a saúde, principalmente você que representa o Estado, é muito caro, né? Eu sempre falo, a saúde não tem preço, mas tem custo, né? Então, a humanização é tudo isso, uma vaga a mais, né? Um dia a menos que aquele paciente precisa ficar no hospital e para poder dar uma vaga a outro também. Isso também é humanizar, né? Porque na medida que você abre uma vaga nessa hora da dor, é humanizar. E ficar feliz de ter você aí à frente também, viu, Mara, falando para a gente o que é humanização, né? Essa hora não se tem tendências políticas, não se tem nada, tem pessoas, né? Como a gente fala, vamos gostar das pessoas. Tem pessoas que são inibidas por isso, né? Eu não gosto de ninguém, eu gosto só da minha família, né? Mas depois passa a entender que precisa, no mínimo, dar uma atenção especial, né?
Então a gente fica feliz de ter na Beneficência caminhado com isso. Nós temos a nossa característica de humanização, né? Cada hospital filantrópico, cada Santa Casa, cada Beneficência Portuguesa tem a sua característica e a gente tem a nossa. A Paula é a chefe da humanização, então ela tem o jeito dela e de levar, e a gente respeita bastante. Claro, sempre seguindo as nossas diretrizes. Mas isso é muito bom. É como aquele funcionário, colaborador que vai embora e fala: o que eu fiz de bom hoje para completar o meu dia, né? Não, aquela senhorinha, eu peguei na mão dela, ela estava precisando de umas palavras, ela estava precisando de ajuda, ela precisou que eu ajeitasse melhor ela na cama, e eu fiz o meu momento de bom. É isso que a gente quer. É uma coisa muito simples, mas se todos fazerem um pouquinho, esse pouquinho vira muito. Não é isso, Mara? É isso. É também, doutora Admir, uma coisa, duas coisinhas que eu queria falar. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer o plano aqui da Beneficência Portuguesa, porque a Paula já desenvolvia um trabalho bom, e a gente sentou para perguntar, aí a Paula falou assim para mim: o doutor Admir, ele faz o café com o paciente, né? Deixa eu entender um pouco melhor o que é esse café com o paciente, né? E daí foi muito interessante, porque depois que o paciente tem alta do hospital, depois que ele sai, que ele vai para a casa dele, o doutor Admir vai um dia lá na casa daquele paciente saber como é que foi a internação dele aqui. Mais de 500 visitas. Olha só, isso ficou muito marcado para mim, porque às vezes a gente tinha escutado falar café com o presidente, que é aquela reunião dentro do hospital, assim, que a gente falava, né? Não, mas o café com o presidente da Beneficência do doutor Admir é diferente, ele vai lá na casa. Isso é o que a humanização fala, porque assim, o que o senhor, quando o senhor vai lá e ele fala para o senhor: olha, fui bem atendido, olha, doutor, mas sabe o que não deu certo? O que não deu certo foi isso, né? E ele pontua. Sim. Então, o que acontece? O senhor vai voltar aqui para dentro do hospital e o senhor vai falar: olha, eu colhi lá uma opinião que isso aqui precisa ser um pouquinho aprimorado, um pouquinho melhorado. Isso são processos de trabalho, que é o nosso grande slogan. É aprimorar os processos de trabalho. Então, quando o senhor tem lá essa opinião, o senhor pode vir aqui no seu hospital e melhorar e aprimorar cada vez mais. E a gestão coparticipativa. Isso. Né? Então, o senhor entende? Às vezes é uma ação que a gente pensa: eu só fui lá tomar o café. Mas não, ela tem uma ação que depois ela vai ser transversalizada aqui dentro do hospital. E é isso que a gente faz. Quando a gente fala o ano retrasado, trabalhei muito com alta responsável. O que é uma alta responsável? É muito interessante também, porque a gente precisa pensar também que o gestor ele tem gasto. A doutora Admir tocou nesse pesar. A saúde ela tem muito gasto. E, por exemplo, quando a gente pensa na alta responsável, é claro que a gente está pensando, um paciente foi internado, ele está internado aqui hoje, né? Aí, o postinho lá da casa dele, lá a unidade básica, não sabe que ele está aqui, porque a saúde é fragmentada, né? Então, ninguém avisou lá naquele postinho que ele estava aqui. E ele veio porque ele teve uma hipertensão, um pico de hipertensão e ficou aqui. Aí ele tem alta. Se a gente, o hospital, e é isso que a gente pede, foi esse trabalho que a gente fez bastante, não comunicar aquele postinho que aquele paciente que estava aqui teve alta, daqui a pouco ele reinterna novamente, porque ele não foi tratar o básico. Quando a gente chama de unidade básica, quer dizer, se ele vai lá no postinho, o médico vai falar para ele: olha, você tem que fazer uma dieta alimentar, aqui tem caminhada, você pode vir aqui e tal. Então, integrar, isso que a gente fala que é rede, né? Se a gente integra esse caminho, então ele não vai reinternar, porque cada reinternação dele é mais custo para a saúde. Sim, claro. Então, se ele fizer um preventivo, se ele começar: não, olha, eu fui internado, agora eu preciso cuidar da minha pressão arterial, vou lá no postinho medir, porque lá... Mas, então, essa junção, né, que a gente tem que fazer. Esse tripé da humanização, que é o acolhimento, a empatia e a comunicação. Né? Então, eu sempre falo, sem comunicação não há humanização. Isso. Então, há essa necessidade dessa comunicação. Dessa comunicação, dessa rede, né? Da saúde ter uma rede que converse, que faça a comunicação. A gente tem feito aí uns cortes de cabelo aí, né, no dia da tarde da beleza, né? Que tem pacientes que falam assim: olha, eu nunca tive um corte de cabelo que me deixou tão bonita como esse momento. A outra: olha, eu fui maquiada, minha sobrancelha, que coisa linda. Então são detalhes que vão além da saúde, né? Mostra carinho, admiração, respeito. Então essas pessoas se sentem assim, autoestima, seguras até como cidadão, né? É uma visão para frente. Nossa,
quando as coisas são com amor com esse pensamento, esse país tem, vamos pensar assim, esse país tem um futuro maravilhoso. Vamos todos caminhar nesse aspecto, né? E às vezes tem pessoas que falam, isso não adianta, o que tem que é botar mais leito, é cuidar das pessoas, e não é bem assim. Não é só isso. Não é só isso, não é só isso. O quesito financeiro. Tem um lado espiritual também da pessoa que precisa ser tratado. Isso. Se ela está doente fisicamente, isso afeta o seu lado espiritual, né? Sim. Tem pessoas aqui que você vai visitar e aí você fala assim, ela fala assim, eu quero morrer. Aí você fala, como a senhora vai morrer? A senhora tem muitos anos de vida, né? Isso aconteceu comigo. Ela fala assim, mas eu vou para casa, fico sozinha, ninguém liga para mim, ninguém conversa comigo, eu vou viver para quê? Já dei minha parte e tal, né? Então você percebe esse abandono das pessoas, né? E na medida que se reviva isso aí, ela ajuda na sua recuperação física, médica também, né? Então são aspectos comprovadamente necessários. As pessoas têm que ter apoio total, principalmente nesse momento. E outras falou, eu precisei ficar doente para receber tanto carinho, tanta admiração, né? Teve uma paciente aqui no dia da alta, ela foi maquiada como se fosse uma noiva, né? Aí ela saiu, o filho encostou o carro aqui para levá-la embora. Aí ela falou assim pro filho, olha, eu não vou para casa, eu quero ir para o shopping, eu quero dar uma volta no shopping, depois eu vou para casa. Você vê que momento, na verdade, né? até Dentro de um hospital acontecer isso, ela nunca mais vai esquecer, a família nunca vai esquecer isso também. E ela, né? Na verdade, até contribui para o processo de deshospitalização, porque esse paciente, ele melhora essa autoestima, ele fica com vontade de viver, se cuidar, ele né, envia essa resposta ao corpo que reage de forma positiva. Isso. E essa internação, normalmente quando se faz essas ações, as altas, elas acabam por acontecer na sequência. Vilmara, eu estou até pensando, vou até falar em primeira mão aqui para você, né? A gente começa a conversar, conviver, vem as ideias, com pessoas né? com esse sentimento de reabrir a psiquiatria da Beneficência. Nós temos uma psiquiatria aqui, tem um espaço maravilhoso, tem quadra de tênis, tem grama, tem espaço para sol, tem um espaço interior muito grande. E a gente percebe que há muitas pessoas de saúde mental. Os convênios têm colocado isso. Então eu tenho pensado em abrir uma psiquiatria assim, nesse aspecto de humanização. Né? Porque nós temos espaços para palestra, nós temos espaço para chamar os familiares, temos espaço para avançar bastante nesse sentido. Né? É que quando você abre psiquiatria no hospital, o pessoal fala, hospital, psiquiatria, não existe mais, mas tem muita gente que precisa. E se a psiquiatria obedecer os princípios básicos do tratamento, ela é fundamental para a cura. Né? E eu tenho pensado nisso para o próximo ano, sabe, Mara? Novidade já acontecendo aqui. Então, você sabe que nós já estamos quase encerrando aqui o nosso Benecast, já nós mal começamos, né? Olha, vai embora, se deixar a gente vai embora. É muito assunto, né? A gente já está caminhando para o final. Mas vamos fechar com a psiquiatria. Eu acho que é interessante a gente falar assim, a gente teve uma reforma psiquiátrica porque os manicômios eram umas coisas horrorosas, horríveis e que não tem desumanos. Agora, a saúde mental das pessoas, ela piorou muito, né? Desde a pandemia para cá, assim. Com certeza. Então tem uma piora. Então eu acho que a gente tem que cuidar, que tem que estar integrado no cuidado geral, o cuidado da saúde mental também, né? E espaços, eu acho que o que falta, eu acho, que são espaços de troca. Os grupos, quando a gente, por exemplo, se você monta um espaço de conversa, eu gosto muito daquela terapia comunitária, sabe? Que as pessoas vão se falando e vão se identificando e vão dando uma para outra motivos de superação daqueles problemas, né? Muita coisa para trabalhar na saúde em 2025, doutora Ademir. Vamos embora. Estamos pensando nisso. Vamos embora. Para a gente ir finalizando rapidamente, avanços, desafios. Quais foram os nossos avanços aí, ao seu ver, em 2024? Olha, uma das coisas que começou em 2024 e vai ser o carro-chefe para 2025 é cuidados paliativos.
né? Cuidados paliativos vem vindo com paliativos força total. vem vindo com força total, porque muda a cultura dos cuidados. Quando a gente fala em cuidados paliativos, é finitude, tá? A pessoa que já está morrendo, e não é nada disso. Hoje nós temos uma política de cuidados paliativos que fala que começa lá na atenção básica. Tu não tem uma doença grave, crônica, precisa o começo de tratar lá. Então, assim, nós já estamos terminando um dia, Paula, vamos falar só de cuidados paliativos. Vamos falar, né? necessário. Então, é o carro-chefe nosso para trabalhar, que ele vai estar desde a atenção básica, atenção primária, né? Mudando essa cultura do que é o cuidados paliativos, né? Que vem uma política forte que vai ser implantada nacionalmente, mas muito trabalho para a gente mudar essa cultura de morte. A gente precisa falar sobre finitude do ser humano. A gente é uma coisa natural, a morte, né? Mas a gente isola ela, deixa ela lá. Mas assim, e saber que cuidados paliativos não é isso, é ter qualidade de vida quando você tem uma doença grave, porque a doença ela não pode te limitar. Às vezes você tem uma doença, mas você tem toda uma outra gama de perspectiva de vida, né? Sim. E os familiares precisam entender. Nos cuidados paliativos, o familiar, a gente fala, o cuidador, aquela pessoa que vai estar junto, seja o melhor amigo. Então, assim, ele também tem que compreender. E eu acho que aí um final sem dor, feliz, né? Isso, como se fosse adormecer. Isso. Né? Mais ou menos essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? E pode ter uma doença grave. Ninguém quer ficar sofrendo, sentindo dores, mas pode ter pode ter uma doença grave humanizado, vamos dizer assim, com dignidade. Isso, a política dos cuidados paliativos, ela caminha junto com a política da humanização. São as mesmas diretrizes. E aí nós vamos um dia fazer um Benecast de A Paula também é meio de Papai Noel hoje. Eu já estou, porque hoje a gente vai fazer uma ação aí para os pacientes e nós conseguimos aí com diversos parceiros, vamos conseguir presentear Quantos presentes? 200 pacientes hoje. 200 pacientes. Com Papai Noel e tudo, e vai sair lá de dentro do trenó, hein, presente. Que bacana, já hein? Nós vamos lá receber o Papai Noel. Mas nós vamos passar Noel. isso também nas redes sociais, né? Vamos passar. Inclusive, Benecast está aí sendo transmitido pela TV Com aos sábados às 20 horas e com reprise nas terças-feiras a partir das 17h30. E o canal da NET qual é? O canal da NET é o 11. E o canal da Claro? O canal da Claro é o 11. Estão me cantando a bola. É os dedinhos, assim, tá cheio de dedinho aqui. Bom, e é isso. Presidente, obrigada pela presença, pela jornada aí nesse ano, né? De 2024. Eu falo que o nosso presidente, em termos de humanização, é sonho de consumo. É sonho de consumo. Não é verdade? Mara, obrigado por estar aqui com a gente, né? Obrigada. Esse vai ser um de muitos programas, sabe? Ele é muito educativo, muito importante. Tê-la aqui como representante do Estado, né? Falando para as pessoas que o Estado se preocupa, que o governo se preocupa em humanizar os hospitais. Bacana. No Brasil é tudo difícil, mas temos que ter início para tudo. É verdade. Querida, obrigada pela tua presença você, Paula. E pela jornada desse ano todo. E é isso. Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau. Tchau.